Então, a nossa estatística nacional, ela é muito parecida com a nossa região, né? Então, realmente, o primeiro lugar de câncer hoje no Brasil é câncer de pele, né? Então, o câncer de pele hoje é muito frequente, independente do sexo, né? Está em primeiro lugar, aproximadamente 30% de todos os cânceres. Só para você ter uma ideia, né? É a média de 700 mil novos casos por ano, né? Através do Instituto Nacional do Câncer. Essa entrevista saiu recente, né? Essa estatística. Então, nós temos uma média de 700 mil casos por ano. E 30% desses casos é câncer de pele, né? Quando você vai dividir em sexo, quando você pega sexo feminino, então você vê câncer de mama, câncer de intestino grosso, que é o câncer cólon retal, e câncer de colo de útero. Quando você vai para o sexo masculino, que é o homem, né? Aí você vem para câncer de próstata, segundo lugar também câncer coloretal, né? Então o câncer coloretal, câncer de intestino, ele está em segundo lugar tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, e em terceiro lugar está o câncer de pulmão, né? Para o sexo masculino. Mas realmente os números de pessoas com câncer vêm aumentando de forma preocupante? E quais são as causas que estão levando a tantos casos de câncer hoje no Brasil? Realmente isso não é só uma visão, né? Uma imaginação, isso é real, né? Hoje, segundo lugar de morte no Brasil é câncer, né? Primeiro lugar são as doenças cardiovasculares, segundo lugar câncer. Antes o câncer estava em terceiro lugar, perdia para o trauma, mas hoje o câncer está em segundo lugar e tem perspectivas estatísticas, né? A curto prazo, 2025, 2027, pelo Instituto Nacional do Câncer, que o câncer vai ser a principal causa de morte, né, no Brasil. Realmente é uma estatística, infelizmente, crescente, né, e isso tem realmente a ver, claro, a gente sempre fala que o câncer é uma doença genética, a base está no DNA, na célula, né, mas tem os fatores de risco, né, o estilo de vida, né, os hábitos das pessoas, o tipo de alimentação, o seu trabalho, o seu dia a dia, o tipo de alimentação. Então, isso influencia diretamente, né, no surgimento dessa doença oncológica. Há muitas pessoas que falam e comentam, inclusive alguns médicos, de que as pessoas que tiveram Covid e estão vivas, que muitas doenças, elas, digamos assim, afloraram depois do Covid. Há alguma relação entre Covid e o câncer? E o surgimento do câncer? Isso tem muitos estudos, né, que isso aí só a médio prazo que a gente vai ter confirmações com mais detalhes sobre isso, né, mas não tem relação que o Covid é um fator de risco direto para o câncer, né, mas tem muito estudo correndo aí a nível internacional principalmente, mas o que a gente percebeu tanto na estatística nacional e mundial e na nossa região é que infelizmente o Covid, né, essa doença, ela aumentou muito a mortalidade, a morbidade, o diagnóstico tardio. Sempre eu falo para os meus pacientes que o câncer é uma doença que tem cura, né? Mas infelizmente a cura tem no diagnóstico precoce, né? No rastreamento. E isso, né, nós perdemos, né, para o câncer durante esses anos. E isso influenciou bastante no prognóstico, até nos dados estatísticos, né? As estatísticas que tem hoje, a gente não sabe se é a extrema realidade, né? Tem muito falso positivo e falso negativo por causa desse Covid. Existe algum exame? Existe alguma idade específica que a partir dali eu já deva procurar saber, investigar, analisar alguma coisa, procurar alguma orientação? Isso depende muito de qual tipo de câncer que a gente está falando, né? Mas de maneira geral, o que a gente percebe na literatura, né, é que o grande fator de risco para a doença oncológica é a idade, né? Então a idade ela está entre, né, os principais fatores de risco na grande maioria das doenças oncológicas. Então, à medida que você vai envelhecendo, né, aumentando essa proliferação celular, e isso aí realmente aumenta o fator de risco para câncer. Né? Então, de acordo com um determinado tipo de câncer, ele começa a partir de 50 anos, de 60 anos, de 65, por exemplo. Câncer de vulva na mulher, média de 70 anos, né? Câncer de estômago, média de 50, 60, então isso muda muito. O que é importante é a prevenção, é o rastreamento, né? É você conhecer, é você entender que a sua qualidade de vida, que a sua atividade física, que a obesidade, que a dieta rica em alimentos processados, né? A não utilização de protetor solar,
a ausência de uma consulta preventiva, né? Eu sempre falo, principalmente nos alunos da faculdade, que quem procura cura, né? Não é quem procura acha. Tem um estigma né, na vida inteira aqui na nossa cultura que quem procura acha, não é. É que quem procura cura, né? Infelizmente é uma doença que ela pode acontecer em qualquer pessoa. Então é importante, né, o rastreamento, a prevenção e essa consulta, né, anual com o especialista. Muito bem. Inclusive, não, quando existe casos de câncer na família, a preocupação aumenta. Mas vem surgindo, é verdade que vem surgindo muitos casos de câncer que não tem histórico familiar, doutor Valdemir? Isso. O que acontece, cara, é que na realidade é o contrário. Pelo menos 90% dos casos de câncer não tem relação com a família, né? É importante a gente saber diferenciar a doença hereditária com a doença genética. O câncer, 100% das vezes, é uma doença genética. E só 5 ou 10% dos cânceres é uma doença hereditária, passa dos pais para o filho. Então, claro que é um fator de risco a mais, né? Quando um paciente tem um câncer de determinado órgão, né, é um conjunto de fatores, não é um fator isolado. Então, claro que é um fator a mais, uma história familiar de um pai ou uma mãe ou uma irmã sua tem um câncer, mas é só 5 a 10%. A grande maioria, pelo menos 90% dos casos de câncer, a gente chama de surgimento esporádico, que não tem relação nenhuma com a família. Quem está mandando um abraço para você, doutor Valdemir, é a vereadora Léa Silva. Manda um abraço carinhoso para Valdemir, para esse jovem aguerrido, um cajazeirense de coração. A vereadora Léa Silva mandando um forte abraço para você, doutor Valdemir. Eu que agradeço. Ela que é uma grande, né, batalhadora e que realmente a vida dela realmente foi para a vida de Cajazeiras, né? Então acho que ela é uma grande referência para a nossa cidade. Certo? Então, assim, eu sou Valdileide, a irmã, e quero parabenizar e dizer que ele é um médico nota 10. Maravilha. Você está em João Pessoa? Moro em João Pessoa, sou enfermeira. Muito bem. Obrigado, querida, pela participação. Ele recebeu aqui sua mensagem ao vivo. Tá, obrigada. Obrigada. Doutor Valdemir, sua irmã aqui, a gente colocou aqui uma coisa inédita, né? A sua irmã participando aqui com a gente, mandando um abraço para você, doutor Valdemir. Era sua irmã de João Pessoa, a enfermeira, que mandou uma mensagem para você parabenizando. Tá ok. Obrigado. Agradeço demais. Maravilha. Doutor Valdemir, vem surgindo muitos casos de câncer de pâncreas, que não era um câncer muito... é um câncer que não aparecia muito, mas ele está começando a aparecer em muitas pessoas. Quais são os principais sintomas de um surgimento de um câncer de pâncreas? Então, em relação específica a câncer de pâncreas, né, é um órgão que ele está bem posterior do nosso corpo, né, próximo da coluna. Ele pode vir com icterícia, o que é aquilo? Aquele olho amarelado que a pessoa, quando às vezes acha que está com hepatite, né? Então, assim, dependendo de em que local do pâncreas o câncer aparece e que em fase a doença se encontra, esses sinais e sintomas eles são bastante variados. Na maioria das vezes, né, o surgimento dele não dá sinais e sintomas, né? É um diagnóstico, infelizmente, tardio. Aquele Steve Jobs, né, um dos gênios que faleceu, né, um dos criadores da Apple, ele morreu de um câncer de pâncreas, né? Então, assim, é uma doença, né, traiçoeira, né? É como eu falo, a doença oncológica é uma doença traiçoeira. Então, o grande problema dele é o diagnóstico tardio. E o câncer de pâncreas é um dos cânceres que não tem exame, não tem como você fazer rastreamento, como câncer de intestino, câncer de mama, câncer de colo de útero, porque quando você faz um rastreamento, aumenta a chance de um diagnóstico precoce. E no câncer de pâncreas, geralmente você tem um diagnóstico, né, muito tardio, na maioria das vezes, e ele tem queixas inespecíficas de dor, náusea, vômito, você pensa tudo que é dor de coluna, gastrite, pedra na vesícula, né, e às vezes é um câncer, e às vezes você demora anos, quando tem um diagnóstico já tem na fase avançada, e às vezes você não tem muito o que fazer. Entendo. Não tem hoje, com tantos avanços na medicina e na tecnologia, não tem hoje um exame que possa diagnosticar de forma precoce o surgimento de um câncer? Não tem nenhum exame hoje que se possa fazer, independentemente do tipo de câncer, não tem algo que possa diagnosticar que naquele corpo está começando a surgir focos de câncer? Células cancerígenas? Então, olha só, hoje em dia, por exemplo, quando um paciente tem um diagnóstico de câncer, né,
Claro, não é o momento que a gente quer, né? A gente quer exatamente isso, na fase pré-cancerígena, né? Como a gente imagina. Existe um exame chamado de PET scan, uma tomografia, que ele avalia tanto a parte da forma quanto a parte funcional, né? O PET scan que ele avalia o corpo humano como um todo, diferente de uma tomografia de tórax, de abdômen, que às vezes as lesões são tão pequenas que não consegue ver, mas no PET scan, né, você vê a parte funcional antes da forma nascer. Mas não existe ainda, né, um exame específico para você dizer que aquele paciente está com determinado câncer. Não existe. Existe, claro, quando você tem uma fase já um pouco mais avançada, é mais fácil, né? Por isso a importância do rastreamento. Rastreamento é diferente de investigação. Rastrear é você chegar numa consulta como oncologista e você chegar e dizer que você não sente nada, e você conversar 15 minutos, meia hora, 40 minutos, e a partir daí você conversar, pedir exames de rastreamento, que é aí onde você vai ter o diagnóstico precoce, né? Então, alguns tumores que você tem um diagnóstico através do rastreamento, como o câncer de colo que eu falei, o câncer de mama, câncer de colo de útero, aí sim você tem um diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, hoje, né, não tem ainda um exame de sangue, né, nem um exame de imagem que tem como dizer, né, antes de qualquer coisa, que você tem um câncer. Só, infelizmente, quando você já tem uma fase um pouco mais avançada. Com o avanço dos casos de câncer, hoje é essencial e primordial que o cidadão, em algum momento da sua vida, principalmente depois dos 40 anos de idade, faça pelo menos uma consulta com um oncologista. É isso, doutor Valdemir? Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala, quem procura cura, não tem jeito. A única certeza que a gente tem é da morte, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma consulta pelo menos uma vez por ano, né? É o rastreamento, é uma consulta preventiva. Então, você vai conversar sobre sinais e sintomas, você vai falar sobre fatores de risco, o que é que geralmente você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, o que você está fazendo, quais os tipos de câncer que isso pode ter um risco maior de acometer. Então, numa consulta dessa, você vai conversar bastante, vai passar muitas informações sobre fatores de risco, sobre prevenções, sobre sinais e sintomas, e a partir daí pedir exames, né? Alguns exames específicos de mamografia, de colonômetro, o rastreamento, é a consulta preventiva que vai ter o diagnóstico precoce. A gente sempre fala que o câncer tem cura, mais de 90% a 95% dos casos, né, é uma doença curável, diferente de diabetes, diferente de pressão alta, que são doenças crônicas e que não tem cura. Doutor Valdemir, eu quero agradecer muito a sua atenção com a gente. Quero convidar para que em outro momento a gente volte a conversar, só que da próxima vez, sobre casos específicos de câncer, para ficar mais direcionada a entrevista. Nós tivemos um pequeno problema da conexão com a internet, mas acredito que boa parte do que o senhor quis passar foi repassado com excelência e as pessoas vão compreender perfeitamente. Principalmente as pessoas que vão assistir o nosso programa quando ele ficar gravado no YouTube. Doutor Valdemir, obrigado. As pessoas que quiserem saber mais sobre câncer, como encontrá-lo nas redes sociais, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Eu tenho um prazer de participar do que quer que seja em Cajazeiras. Foi de onde tudo começou, né? Os meus sonhos, então eu tenho grandes amizades, é uma grande referência na minha vida, né? Cajazeiras, a região e as pessoas. Estarei sempre à disposição, né, de todos aí na região. Moro em Mossoró, né? Geralmente hoje é rede social, Dr. Valdemir Ferreira, é o meu Instagram. E estarei sempre à disposição para a gente discutir outros temas, né, em qualquer momento.